Você já acordou no meio da madrugada com a sensação inexplicável de que alguém que você amava e que já partiu estava tentando se comunicar com você? Essa experiência, que muitos consideram apenas um sonho ou uma saudade comum, pode ser muito mais profunda do que imaginamos. A Igreja Católica, em sua sabedoria milenar, nos ensina que existe uma comunhão invisível entre os vivos e os que partiram, um vínculo sagrado que transcende a morte física. Quando uma alma querida se encontra no purgatório, em processo de purificação para alcançar a visão beatífica de Deus, ela pode, pela misericórdia divina, enviar sinais discretos pedindo nossas orações e sufrágios. O grande místico Padre Pio de Pietrelcina, canonizado pela Igreja por sua santidade e pelos dons extraordinários que Deus lhe concedeu, tinha uma devoção especial pelas almas do purgatório. Ele costumava dizer que muitas almas do purgatório esperam apenas uma oração nossa para entrar no paraíso. Esta não era apenas uma frase bonita, mas um ensinamento baseado em sua profunda experiência espiritual e no conhecimento da doutrina católica. São Pio conhecia os mistérios da vida após a morte como poucos santos, e sua intercessão pelas almas sofredoras era constante e generosa. Ele oferecia suas próprias dores, suas missas e orações em favor daqueles que necessitavam de purificação antes de contemplar a face de Deus. O que você está prestes a descobrir não é superstição nem fantasia, mas um ensinamento profundamente enraizado na tradição da Igreja e na experiência dos santos. Existem 3 sinais específicos que podem indicar que uma alma querida está pedindo suas orações, e reconhecê-los pode transformar não apenas a vida dessa alma, mas também a sua própria jornada espiritual. Estes sinais são sutis, respeitosos e sempre alinhados com a vontade de Deus, pois Ele jamais permitiria que algo perturbasse nossa paz ou nos causasse medo desnecessário. Pelo contrário, quando uma alma se manifesta pedindo ajuda, é sempre com delicadeza e amor. Antes de revelar esses 3 sinais poderosos que podem mudar a eternidade de alguém que você ama, preciso que você compreenda a importância espiritual do que estamos tratando. A oração pelos falecidos é uma das obras de misericórdia espirituais mais elevadas que existem. No Catecismo da Igreja Católica, lemos que, desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em favor deles, particularmente o sacrifício eucarístico, para que, purificados, possam alcançar a visão beatífica de Deus. Isso significa que você tem em suas mãos o poder de acelerar a entrada de uma alma no céu, de diminuir seu tempo de purificação e de ser instrumento da misericórdia divina, de uma forma que poucos compreendem verdadeiramente. Nossa fé católica sempre reconheceu que a morte não é o fim dos laços de amor que nos unem àqueles que partiram. A doutrina da comunhão dos santos nos ensina que formamos uma única família espiritual. A Igreja militante, nós que ainda lutamos na terra, a Igreja padecente, as almas em purificação no purgatório e a Igreja triunfante, os santos no céu. Essa união é tão real e poderosa que nossas orações podem atravessar as barreiras da morte e levar alívio, consolo e até mesmo a libertação completa para aqueles que amamos. São José Maria Escrivá dizia que rezar pelas almas do purgatório é o maior ato de caridade invisível que podemos realizar, porque é um gesto de amor puro sem esperar nada em troca. A experiência dos santos confirma essa realidade espiritual de maneira impressionante. São João Bosco relatou diversas aparições de almas do purgatório que pediam orações através de sonhos. Santa Gertrudes, a Grande, teve visões místicas onde via almas sendo libertadas do purgatório através das orações dos fiéis. Santa Faustina Kowalska recebia constantemente pedidos de almas sofredoras que apareciam em seus sonhos implorando por misericórdia. Esses testemunhos não são casos isolados, mas um padrão que se repete ao longo da história da Igreja, confirmando que Deus, em sua infinita bondade, permite que essas almas se manifestem de forma suave e respeitosa para pedir nossa intercessão. O próprio Padre Pio tinha experiências místicas constantes com as almas do purgatório. Ele relatava que frequentemente sentia a presença dessas almas em sua cela, especialmente durante a oração noturna. Em uma carta a uma de suas filhas espirituais, ele escreveu: "As pobres almas me visitam continuamente, pedindo sufrágios e orações.
Como posso recusar-lhes esse consolo? Essa sensibilidade espiritual não era um dom exclusivo dos grandes santos, mas uma capacidade que todos nós podemos desenvolver quando abrimos nosso coração à realidade sobrenatural e nos tornamos mais atentos aos sinais que Deus nos envia. É fundamental compreender que esses sinais nunca causam medo ou perturbação quando vêm de Deus. Uma alma do purgatório que se manifesta sempre o faz com delicadeza, porque já está purificada do pecado e só possui amor em seu coração. Qualquer manifestação que cause terror, angústia ou desespero não vem de uma alma santa, mas deve ser rejeitada imediatamente através da oração e da invocação do nome de Jesus. As almas do purgatório são nossas irmãs na fé, e sua única intenção é receber nossa ajuda para alcançar mais rapidamente a felicidade eterna. Por isso, quando aprendemos a reconhecer seus pedidos silenciosos, nos tornamos instrumentos da misericórdia divina e participantes ativos do mistério da comunhão dos santos. O primeiro sinal de que uma alma querida pode estar pedindo suas orações manifesta-se através de sonhos recorrentes onde a pessoa falecida aparece de forma específica. Não se trata de qualquer sonho com um ente querido, mas de aparições onde essa pessoa surge silenciosa, às vezes com uma expressão de necessidade ou súplica nos olhos, ou então falando diretamente que precisa de ajuda. Esses sonhos têm características distintivas, são mais vívidos que os sonhos comuns, deixam uma impressão duradoura ao acordar, e frequentemente se repetem com variações do mesmo tema central. Santos e místicos ao longo da história da Igreja relataram esse tipo de experiência como um meio que Deus permite às almas do purgatório para comunicarem sua necessidade de sufrágios. A diferença entre um sonho comum de saudade e um sonho que pode ser um pedido espiritual está na sensação que ele deixa em você. Quando é um simples reflexo da memória, você acorda com nostalgia ou tristeza, mas logo a sensação se dissipa. Porém, quando uma alma está verdadeiramente pedindo suas orações, o sonho deixa uma impressão profunda, quase urgente, como se houvesse uma mensagem importante que você precisa compreender. Muitas vezes, você acorda com a certeza inexplicável de que deve rezar por aquela pessoa. São João Bosco descreveu exatamente essa sensação ao relatar suas visões das almas do purgatório. Elas não me causavam medo, mas uma santa compaixão e um desejo ardente de ajudá-las através da oração. Padre Pio ensinava que devemos sempre discernir esses sonhos com sabedoria e humildade. Ele orientava: quando uma alma verdadeiramente nos pede ajuda através de um sonho, nossa primeira reação não deve ser o medo, mas a compaixão. Devemos, então, nos entregar à oração e oferecer sufrágios por essa alma, confiando que Deus usará nossa caridade para seu bem eterno. O santo de Pietrelcina também alertava que nem todo sonho com falecidos tem origem sobrenatural. Muitos são apenas manifestações naturais de nossa saudade e memória. Por isso, o critério principal para reconhecer um verdadeiro pedido espiritual é a paz que acompanha o sonho e o impulso interior para rezar que surge depois dele. Se você já teve esse tipo de experiência e sente que pode ser um chamado espiritual, não ignore. A Igreja nos ensina que é melhor pecar por excesso de caridade do que por falta dela. Comece imediatamente a rezar por essa alma. Ofereça um terço, peça uma missa por sua intenção, reze a oração, dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Se você acredita que esse ensinamento pode transformar sua vida e a eternidade de quem você ama, escreva nos comentários: estou pronto para essa bênção. E se inscreva no canal para receber mais ensinamentos espirituais que podem revolucionar sua jornada de fé. O segundo sinal que pode indicar o pedido silencioso de uma alma querida é a lembrança súbita e insistente de alguém que já faleceu, surgindo sem motivo aparente em momentos inesperados do dia. Essa recordação não é uma simples nostalgia que vem em datas especiais ou lugares que frequentavam juntos, mas uma memória que irrompe espontaneamente em sua mente, muitas vezes acompanhada de uma sensação suave, mas persistente, de que você deveria fazer algo por essa pessoa. É como se uma voz interior sussurrasse gentilmente o nome do falecido em seu coração, trazendo-o à sua lembrança de forma quase inexplicável. O Espírito Santo, que é o Consolador e Guia da Igreja,
pode usar essa forma sutil de comunicação para despertar em nós o impulso caritativo de orar pelas almas necessitadas. Santa Teresa de Ávila, grande mestre da vida espiritual, ensinava que Deus frequentemente usa inspirações interiores para nos mover à prática da caridade. Quando uma lembrança persistente de um falecido surge em nossa mente sem causas externas óbvias, pode ser um movimento do Espírito Santo nos impulsionando a exercer a obra de misericórdia espiritual de rezar pelos mortos. Essa recordação tem características específicas. Ela não vem acompanhada de tristeza profunda ou angústia, mas de uma saudade serena e de um impulso interior para fazer algo bom por aquela pessoa. É diferente da melancolia natural da perda. É uma lembrança que traz consigo uma sensação de responsabilidade amorosa e de chamado à ação espiritual. Padre Pio experimentava constantemente esse tipo de inspiração interior. Seus biógrafos relatam que ele frequentemente interrompia suas atividades para rezar por almas específicas que vinham à sua mente de forma inesperada. Em uma ocasião, ele disse a um confrade: "Quando Deus coloca uma alma em nossos pensamentos sem razão aparente, é porque ela precisa de nossas orações. Nunca devemos ignorar essas inspirações, pois podem ser a diferença entre uma alma permanecer mais tempo no purgatório ou alcançar imediatamente a visão beatífica." O santo sabia que esses impulsos interiores são frequentemente meios que a providência divina usa para conectar os vivos com as necessidades espirituais dos que partiram. É importante distinguir esse sinal de uma preocupação obsessiva ou de pensamentos que causam ansiedade. Quando uma alma verdadeiramente pede nossas orações através da lembrança súbita, essa recordação vem acompanhada de paz e de um desejo natural de rezar. Não é uma lembrança que nos perturba ou nos tira o sono, mas uma inspiração suave que nos move ao bem. Se você perceber que está sendo constantemente lembrado de alguém que faleceu, especialmente se essa pessoa não estava em seus pensamentos recentes, considere isso como um possível chamado espiritual. Responda com generosidade. Ofereça uma oração, uma Ave Maria, um ato de caridade em intenção dessa alma. Essa simples resposta pode ser exatamente o que essa pessoa necessita para completar sua purificação e entrar na glória eterna. O terceiro e mais profundo sinal de que uma alma querida está pedindo suas orações manifesta-se através de uma presença espiritual sutil, acompanhada de uma saudade sagrada e de um impulso espontâneo à oração. Esta experiência é diferente da tristeza comum da perda. É uma sensação delicada de que a pessoa falecida está, de alguma forma, próxima, não fisicamente, mas espiritualmente. Você pode sentir isso como um calor suave no coração, uma emoção terna que surge sem aviso, ou mesmo uma sensação inexplicável de que não está sozinho em determinados momentos. Essa presença nunca causa medo ou desconforto. Pelo contrário, vem acompanhada de uma paz específica e de um desejo natural de elevar uma oração por aquela alma. Santos místicos descrevem essa experiência como um toque suave da eternidade no tempo, uma forma respeitosa que Deus permite às almas necessitadas para despertarem nossa compaixão. Santa Faustina Kowalska relatava frequentemente esse tipo de experiência em seu diário espiritual. Ela descrevia como sentia a presença de almas do purgatório, especialmente durante seus momentos de oração. Essas almas se faziam sentir não através de aparições assustadoras, mas por meio de uma compaixão sobrenatural que surgia em seu coração, acompanhada de um conhecimento interior de que deveria rezar por elas. "Senhor", escreveu ela, "quando sinto a presença dessas almas sofredoras, meu coração se enche de uma ternura divina que me move imediatamente à oração." Essa descrição é precisamente o que caracteriza o terceiro sinal, uma emoção sagrada que nasce não de nossa psicologia natural, mas de uma inspiração do alto, destinada a despertar nossa caridade espiritual. Padre Pio vivia constantemente essa realidade mística. Seus confrades testemunharam inúmeras vezes momentos em que ele parava subitamente suas atividades, ficava em silêncio por alguns instantes e depois começava a rezar intensamente. Quando questionado sobre esses momentos, ele explicava que sentia a presença de almas necessitadas que pediam sua intercessão. "Elas não falam com palavras", dizia o santo, "mas com a linguagem silenciosa do amor e da necessidade. Quando uma alma toca nosso coração dessa forma, é porque Deus permite que sintamos sua sede de purificação
e sua esperança em nossas orações. Essa sensibilidade espiritual não era exclusiva de Padre Pio, mas um dom que todos os cristãos podem desenvolver quando se abrem à realidade sobrenatural e cultivam uma vida de oração profunda. O aspecto mais reconfortante desse terceiro sinal é que ele sempre vem acompanhado de um impulso claro para a ação espiritual. Você não fica apenas com a sensação de presença, mas com um desejo específico de rezar, de oferecer uma missa, de fazer um sacrifício ou esmola pela alma que você sente próxima. Esse impulso é o próprio Espírito Santo trabalhando em seu coração, usando sua sensibilidade espiritual como instrumento da misericórdia divina. Quando você responde a esse chamado com generosidade, participa ativamente do mistério da comunhão dos santos e se torna um canal da graça redentora de Cristo. Muitas vezes, após responder a esse impulso com oração fervorosa, a sensação de presença se transforma em uma paz profunda, como se você houvesse cumprido uma missão importante e ajudado verdadeiramente alguém que amava. Para compreender plenamente como esses três sinais funcionam na vida espiritual, precisamos mergulhar na belíssima doutrina católica da comunhão dos santos. Esta verdade de fé nos ensina que todos nós, vivos e mortos, formamos uma única família espiritual unida pelo amor de Cristo. Não somos seres isolados que desaparecem no nada após a morte, mas membros de um corpo místico que transcende as barreiras do tempo e do espaço. A Igreja militante, nós que ainda lutamos contra o pecado na terra, a Igreja padecente, as almas em purificação no purgatório e a Igreja triunfante, os santos no céu, estão intimamente conectadas por laços de amor que nem a morte pode romper. Essa união é tão real que nossas orações podem alcançar aqueles que partiram, assim como a intercessão dos santos pode chegar até nós. O Catecismo da Igreja Católica explica essa realidade de forma luminosa. A união dos que ainda caminham na terra com os irmãos que adormeceram na paz de Cristo não se interrompe. Pelo contrário, segundo a fé constante da Igreja, é reforçada pela comunicação dos bens espirituais. Isso significa que quando rezamos por uma alma do purgatório, nossa oração não se perde no vazio, mas chega efetivamente até ela, trazendo alívio, consolo e aceleração em seu processo de purificação. Da mesma forma, quando uma alma necessitada consegue, pela misericórdia de Deus, manifestar sua necessidade através dos sinais que estudamos, ela está exercendo essa comunhão espiritual que une toda a família católica. É um diálogo de amor que acontece no plano sobrenatural, mediado pela graça divina. Padre Pio tinha uma compreensão profundíssima dessa realidade. Ele costumava dizer que o purgatório é como um hospital espiritual onde as almas se recuperam das feridas do pecado antes de entrarem no céu. E nós, que ainda estamos na terra, somos como enfermeiros dessa instituição divina. Podemos levar remédios espirituais através de nossas orações, missas e sacrifícios. Essa imagem simples, mas profunda, nos ajuda a entender que não somos espectadores passivos da vida eterna de nossos entes queridos, mas participantes ativos em sua jornada rumo à salvação plena. Cada Ave Maria que rezamos, cada missa que oferecemos, cada esmola que damos em intenção de uma alma falecida é como um medicamento espiritual que acelera sua cura e aproxima sua entrada no paraíso. A beleza dessa doutrina está em nos mostrar que o amor verdadeiro não termina com a morte. Pelo contrário, ele se purifica e se intensifica, tornando-se um amor eterno que busca sempre o bem do outro. Quando uma alma do purgatório consegue se manifestar através dos sinais que estudamos, ela está demonstrando que continua nos amando e confiando em nossa ajuda espiritual. E quando nós respondemos a esses sinais com oração generosa, estamos provando que nosso amor por ela também permanece vivo e ativo. Essa troca de amor e caridade espiritual é uma das mais belas expressões da comunhão dos santos e uma antecipação da felicidade eterna que todos compartilharemos no céu. Por isso, reconhecer e responder aos pedidos silenciosos das almas queridas não é apenas um ato de misericórdia, mas uma participação antecipada na vida eterna. Quando você reconhece um ou mais desses sinais espirituais, é fundamental saber como responder de maneira eficaz e conforme a tradição da Igreja. O primeiro pilar da intercessão pelas almas do purgatório é a oração litúrgica, especialmente a Santa Missa. Não existe sufrágio mais poderoso que o santo sacrifício do altar.
pois nele se renova o sacrifício redentor de Cristo, que abriu as portas do céu para toda a humanidade. Quando você manda celebrar uma missa por uma alma específica, está oferecendo o próprio corpo e sangue de Jesus em favor daquela pessoa, aplicando-lhe os méritos infinitos da paixão do Salvador. Padre Pio celebrava diariamente missas pelas almas do purgatório e dizia que uma única missa oferecida com devoção pode liberar muitas almas de suas purificações. Se não puder custear uma missa, participe de missas oferecendo sua presença, suas orações e até seus pequenos sacrifícios pela alma que pede sua ajuda. O segundo pilar é a oração pessoal constante e fervorosa, especialmente aquelas orações que a Igreja recomenda especificamente para os falecidos. A oração mais tradicional é o eterno descanso. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, e que a luz perpétua os ilumine, que descansem em paz. Amém. Esta oração, simples mas poderosa, é uma súplica direta a Deus para que conceda às almas a plenitude da felicidade eterna. O terço da misericórdia, revelado por Jesus a Santa Faustina, também é extremamente eficaz quando rezado pelas almas do purgatório. Jesus prometeu que essa oração obtém graças extraordinárias para as almas sofredoras. Além disso, o Santo Rosário, o terço tradicional, as jaculatórias frequentes e até mesmo o oferecimento de suas atividades diárias em intenção da alma necessitada são formas poderosas de interceder por ela. O terceiro pilar da intercessão é a prática da caridade concreta e do sacrifício pessoal oferecidos em sufrágio das almas. A Igreja sempre ensinou que nossas boas obras, quando oferecidas com essa intenção específica, podem ser aplicadas em favor dos falecidos. Isso inclui esmolas dadas aos pobres, jejuns oferecidos voluntariamente, pequenas mortificações do dia a dia, obras de misericórdia corporais e espirituais e até mesmo o oferecimento paciente de nossas próprias dificuldades e sofrimentos. Padre Pio era mestre nessa forma de intercessão. Ele oferecia suas dores físicas, suas noites de insônia, suas penitências voluntárias e até mesmo suas consolações espirituais em favor das almas necessitadas. Tudo pode ser transformado em oração e sufrágio, ensinava ele, desde que seja oferecido com amor genuíno e intenção pura. A eficácia desses três pilares aumenta extraordinariamente quando são praticados em conjunto e com perseverança. Não se trata de fazer uma oração isolada, mas de adotar uma atitude espiritual de intercessão constante pela alma que pediu sua ajuda. Combine a participação na missa com orações diárias específicas e pequenos sacrifícios oferecidos ao longo da semana. Mantenha essa prática até sentir em seu coração que a alma foi ajudada. Muitas vezes isso se manifesta através de uma paz interior profunda, de um sonho reconfortante ou simplesmente do cessamento dos sinais que você vinha percebendo. Lembre-se de que cada gesto de caridade espiritual que você oferece não apenas ajuda a alma necessitada, mas também aumenta sua própria santidade e aproxima você da perfeição cristã que todos somos chamados a alcançar. A história da Igreja está repleta de testemunhos extraordinários de santos que viveram intensamente a realidade da comunicação com as almas do purgatório. São Gregório Magno, um dos grandes padres da Igreja, relatou diversas aparições de almas necessitadas que pediam orações através de sinais semelhantes aos que estudamos. Em seus diálogos, ele narra o caso de uma religiosa que apareceu em sonho a uma irmã pedindo que oferecessem missas por sua alma. Após 30 missas consecutivas, a religiosa apareceu novamente, desta vez radiante de alegria, anunciando que havia sido libertada do purgatório e admitida na glória eterna. Esses relatos não são lendas piedosas, mas documentos históricos que mostram como a prática da intercessão pelos mortos sempre foi central na vida da Igreja e como Deus realmente permite que essas almas se manifestem para pedir nossa ajuda. Santa Gertrudes, a grande mística alemã do século XIII, teve revelações específicas sobre como nossas orações alcançam as almas do purgatório. Em uma visão, ela viu como cada Ave Maria rezada por uma alma necessitada se transformava em uma gota de orvalho celestial que refrescava e consolava essa alma em suas purificações. Jesus mesmo lhe mostrou que certas orações têm poder especial para aliviar os sofrimentos das almas. O Pai Nosso oferecido com devoção, a oração, Jesus, Maria e José, e especialmente a oferenda dos méritos da paixão de Cristo.
Santa Gertrudes também recebeu a promessa de que quem rezasse diariamente a oração: Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, em reparação de meus pecados e pelas necessidades da Santa Igreja, libertaria, a cada dia, 1000 almas do purgatório. Essas revelações privadas, aprovadas pela Igreja, nos mostram o poder imenso que temos em nossas mãos para ajudar as almas necessitadas. O próprio Padre Pio viveu experiências místicas profundas com as almas do purgatório que confirmam tudo o que estamos estudando. Seus biógrafos registram que ele frequentemente recebia visitas espirituais de almas necessitadas, especialmente durante suas longas horas de oração noturna. Em uma ocasião memorável, ele relatou ao Padre Agostinho que durante a celebração da missa sentia a presença de centenas de almas do purgatório ao redor do altar, todas suplicando por suas orações. Elas me seguem por toda parte, disse ele, especialmente aquelas que foram devotas da missa em vida. Sabem que aqui, no santo sacrifício, encontrarão o alívio que tanto desejam. O santo também ensinava que as almas do purgatório frequentemente pagam nossas orações com graças especiais, intercedendo por nós junto a Deus e nos ajudando em nossas necessidades temporais e espirituais. São João Bosco, o santo educador, teve sonhos proféticos extraordinários envolvendo almas do purgatório que pediam orações específicas. Em um de seus sonhos mais famosos, ele viu um de seus antigos alunos que havia morrido em estado de graça, mas que ainda necessitava de purificação. O jovem pediu ao santo que organizasse uma novena de missas por sua alma, prometendo que após isso estaria livre para entrar no céu. Dom Bosco atendeu ao pedido e exatamente 9 dias após a última missa, o jovem apareceu-lhe novamente em sonho, desta vez vestido de luz e cercado de anjos, agradecendo pela caridade que havia permitido sua entrada na glória eterna. Esses testemunhos nos mostram que os sinais que estudamos não são invenções modernas, mas fazem parte da experiência mística constante da Igreja ao longo dos séculos, confirmando a realidade da comunhão dos santos e o poder de nossas orações para ajudar aqueles que amamos. Quando você começa a reconhecer e responder aos pedidos silenciosos das almas queridas, sua própria vida espiritual passa por uma transformação profunda e duradoura. Primeiro, desenvolve-se em você uma sensibilidade sobrenatural que o torna mais atento às realidades invisíveis do reino de Deus. Você deixa de viver apenas no plano material e passa a perceber que existe uma dimensão espiritual rica e ativa ao seu redor. Essa nova percepção não o afasta do mundo real, mas dá um significado transcendente a todas as suas ações cotidianas. Cada oração que você reza, cada sacrifício que oferece, cada ato de caridade que pratica ganha uma dimensão eterna, pois você sabe que pode estar ajudando almas queridas em sua jornada rumo ao céu. Padre Pio dizia que quem se habitua a rezar pelas almas do purgatório desenvolve um coração largo como o de Jesus, capaz de amar além das fronteiras da morte. A prática constante da intercessão pelas almas também purifica extraordinariamente sua própria alma, preparando-a para a vida eterna. Quando você reza pelos mortos, está praticando o mais puro amor desinteressado, pois essas almas não podem lhe retribuir materialmente nem satisfazer sua vaidade. É um amor genuinamente cristão, semelhante ao amor de Deus por nós. Essa caridade espiritual queima em você as raízes do egoísmo, da vanglória e do apego excessivo às coisas terrenas. Muitos santos testemunham que a devoção às almas do purgatório foi fundamental em sua caminhada de santificação. São João da Cruz escreveu que o amor que exercemos pelas almas necessitadas nos prepara para o amor perfeito que viveremos na eternidade, onde só existirá a caridade pura e desinteressada. Além disso, as próprias almas por quem você reza se tornam suas intercessoras poderosas junto a Deus. Existe uma lei espiritual pela qual quem pratica a misericórdia recebe misericórdia, e quem ajuda os necessitados encontra auxílio em suas próprias necessidades. As almas do purgatório que você socorre com suas orações não se esquecem de sua caridade. Uma vez purificadas e admitidas na glória eterna, elas se tornam seus advogados no céu, intercedendo por você em todas as suas dificuldades espirituais e temporais. São Afonso de Ligório ensinava que uma alma que ajudamos a entrar no céu torna-se nossa protetora eterna,
mais dedicada que muitos santos canonizados, pois conhece nossa bondade por experiência pessoal. Muitos fiéis relatam graças extraordinárias recebidas através da intercessão de parentes e amigos falecidos por quem rezaram devotamente. Finalmente, essa prática espiritual transforma completamente sua perspectiva sobre a morte e a vida eterna. Você deixa de ver a morte como um fim terrível e passa a compreendê-la como uma passagem para uma vida mais plena. Desenvolve-se em você uma esperança sólida de que também será ajudado em sua hora final por aqueles que amam você, assim como você agora ajuda quem já partiu. Essa certeza traz uma paz profunda e uma coragem nova para enfrentar as dificuldades da vida terrena. Padre Pio costumava dizer: quem aprende a amar as almas do purgatório nunca mais teme a morte, pois sabe que o amor verdadeiro é mais forte que a morte e que nossa família espiritual nos espera do outro lado da vida. Essa transformação interior é por si só uma antecipação da felicidade eterna e uma preparação privilegiada para o encontro definitivo com Deus. Quando chegar a sua vez de partir deste mundo, você terá a consolação de saber que viveu não apenas para si mesmo, mas para aqueles que amava, exercendo a mais pura caridade cristã através da oração pelos mortos. Não espere um momento perfeito para começar essa jornada espiritual transformadora. O momento de aplicar este ensinamento poderoso é agora, esta noite, antes mesmo de você adormecer. Se algum dos 3 sinais que estudamos ressoa em seu coração, se você se lembra de alguém querido que já partiu, se sente aquela presença suave que pode ser um pedido silencioso de ajuda, responda com generosidade. Comece hoje mesmo rezando um terço da misericórdia, oferecendo uma Ave Maria, ou simplesmente dizendo: dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e que a luz perpétua os ilumine. Essa simples oração pode ser exatamente o que uma alma querida estava esperando para ser libertada de suas purificações e entrar na glória eterna. Lembre-se das palavras de Padre Pio. Uma única oração feita com amor pode abrir as portas do céu para quem você ama. Não deixe passar esta oportunidade de exercer a mais bela caridade espiritual e de transformar não apenas a eternidade de quem você ama, mas também